Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o capítulo 1. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Lucas, capítulo 1. O versículo é o 5, povo de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Isso. Acharam? Antes da gente começar a mensagem, queria pedir uma oração por vocês. Nós temos um obreiro aqui na igreja chamado Neto, um obreiro muito abençoado. E agora de manhã ele sofreu um acidente, mas já está bem, pessoal. Já foi medicado, já está no medicamento, já está restaurado. Amém? Só pedir uma oração para que a recuperação dele seja completa. Mas daqui a pouco ele está aqui, mais tarde ele já está aqui já. Tá bom? Curva a sua cabeça. Jesus, queremos pedir uma bênção para o teu servo, irmão Neto, que sofreu um acidente. No mundo tereis aflições, mas graças a Deus já está sendo medicado. Graças a Deus o Senhor já colocou as mãos, preparou o médico, e ele já está, meu Deus, ali sendo medicado, e daqui a pouco estará no nosso meio novamente. Abençoa o teu servo, Deus, que não tenha nenhuma infecção, nenhuma inflamação, que não venha ter nenhum mal na vida dele, porque está escrito: nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Que o irmão Neto se recupere e que não fique sequelas nenhuma desse tombo, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Mas fica tranquilo que ele já está bem, tá? Já conversamos, já está tudo. Mas vamos para a palavra de Deus, vamos lá. Lucas capítulo 1, no versículo 5, pessoal. Está escrito assim, ó: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. E o nome dela era como, irmão? Então, o Zacarias, ele é um homem de Deus. E ele casou com uma mulher também de Deus. Ele casou com alguém que era da linhagem de Arão. A Bíblia diz, Amós 3,3, andarão dois juntos se não tiver o quê? De acordo. Quer dizer, ele casou com uma pessoa que também servia a Deus. Eu aprendo uma coisa, o Zacarias, ele casou bem. Amém? É o que nós temos que fazer. Eu tenho que seguir a palavra de quem? De Deus. Se você pegar na Bíblia, você vai ver um homem chamado Acabe. Ele já não casou bem. Já vou voltar aqui, a mensagem está aqui. Volta um pouquinho. 1 Reis 16, 29. Mas o senhor vai falar sobre casamento? Não, você vai entender já. 1 Reis 16, 29. 1 Reis, agora, capítulo 16, versículo 29. Vamos lá. Do 29 ao 31. 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 31. E Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel e Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mas do que todos que foram antes dele. Sucedeu que, como fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou aonde? Então o que aconteceu? O Acabe também casou, mas ele não casou com uma Isabel, uma mulher de Deus, ele casou com o quê? Uma Jezabel, uma mulher que servia a Baal, quer dizer, servia aos feiticeiros. E o que aconteceu com Acabe? Ele acabou se curvando diante das estátuas de Baal. Ele acabou fazendo o que a mulher dele fazia. Então o que eu aprendo? O Acabe, ele não casou bem. Mas lá na frente ainda, 2 Reis agora, você está em primeiro? 2 Reis 9, 22. Olha isso aqui, pessoal. 2 Reis, capítulo 9, no versículo 22. 2 Reis 9, 22. Está escrito assim: e sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz. Jeú disse: que paz? Enquanto as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Quer dizer, o que acontece? Ele casou com uma prostituta e uma feiticeira. Amém? Coisa séria. Antes de você fazer qualquer coisa, ora a Deus, irmão. Pede a direção de quem? De Deus. Casa mal, depois fica chorando no ciclo de oração. Ai, pastor, eu não aguento mais. Pastor, agora eu casei, agora eu tenho que separar. Não, agora você tem que orar, irmão. Agora você tem que quê? Buscar. Mas voltando para a mensagem, o Acabe não casou bem, pessoal. A mulher dele lá na frente, alguém falou, ela é feiticeira e é prostituta.
Ela tem as prostituições dela. É a feitiçaria. É com essa mulher que ele está o quê? Casado. E aí o que ela faz? Ela fazia, quer ver? 1 Reis 21, 25. Volta um pouquinho novamente. 1 Reis, capítulo 21, no versículo 25. Isso aqui é sério. 1 Reis 21, 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o que fazia? O que a Jezabel fazia? A Jezabel fazia Acabe fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Jezabel, quando o Acabe ia fazer alguma coisa, para não, você vai fazer não, você vai fazer para Baal. Não, eu vou se curvar diante de Deus. Não, você vai se curvar diante de quem? De Baal. O que eu aprendo com Acabe? Casou com Jezabel. Acabe se tornou um marido fraco. Porque ele não obedecia a Deus, obedecia a Jezabel. E a Jezabel falava para ele o quê? Se ajoelha diante de Baal. Ele se ajoelhava. É o marido fraco. Irmão, nós não podemos, o marido, você não pode ser fraco, nem a esposa fraca. Nós temos que ser forte em Jesus. Amém? Quer dizer, o Acabe se tornou uma pessoa fraca. Daqui a pouco eu vou chegar lá em Zacarias, você vai ver. Zacarias não se tornou um marido fraco. Se você pegar na Bíblia também, o Davi, ele teve uma esposa chamada Mical. Mas a Mical, ela não temia Deus. E o Davi casou com a Mical. O que aconteceu? Um dia, o Davi está tão feliz, que Davi consegue trazer a arca do Senhor até Jerusalém. E o Davi, ele chega dançando. A Bíblia diz que ele chegou pulando, dançando, e vai para lá e vai para cá. E a Mical, ela estava na janela da casa dela. E ela começou a olhar Davi. E Davi pulava, dançava. A Mical falou, que coisa feia. Você pulando, você é um rei, olha a sua roupa fina, e você pulando diante dessas pessoas. Mas aquele pulo de Davi, aquela alegria é porque ele estava louvando a quem? O Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, o que ela é? Não é verdade? Então Davi pulava e Mical não entendia. Sabe o que Mical falou? Que coisa feia, você louvando ao Senhor, você pulando desse jeito. Aí Davi falou assim, não Mical, eu estou louvando, e olha, e se isso é pouco, eu vou louvar mais ainda. Por causa dessas palavras, a Mical foi estéril, ela não gerou um filho. Ela não teve um filho. Por causa dessas palavras, ela ficou estéril. Então o que eu aprendo? Mical é uma esposa fraca. Deus não te chamou para ser uma esposa fraca, nem um marido fraco. Nem um pai fraco, nem uma mãe fraca, nem um filho fraco, nem uma filha fraca. Deus te chamou para ser forte. Amém? Então, mas para que eu seja forte, eu tenho que estar debaixo da presença de quem? Do Senhor. Eu tenho que ter debaixo. É o filho que está aqui. Deus não te chamou para você ser um filho fraco. Deus não chamou para você ser uma filha fraca. Deus te chamou para você ser uma filha forte. O marido que está aqui, Deus não te chamou marido para ser fraco, com todo respeito. Não, esposa, não, para esposa fraca. Deus te chamou para ser forte. Aí é para pai, para mãe, é para o avô, é para a avó, é para o tio, é para a tia. Aí aquele meu tio e aquela minha tia. Rapaz, meu tio é forte, aquela minha tia é forte. É de oração. Cuidado. Então, voltando, não é a mensagem, é só um pedacinho. Cuidado, irmão. Não dá para andar dois juntos se não tiver o quê? De acordo. O Acabe devia ter orado. Puxa vida, o Davi, olha, com aquela mulher chamada Mical, ele não foi feliz não. Mas vamos ver Zacarias, vamos voltar para Lucas capítulo 1. O Zacarias casou com uma mulher forte, pessoal. Vamos lá, Lucas capítulo 1. Vai ver como que Isabel é forte. Lucas capítulo 1. O versículo 5 eu volto. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era da filha de Arão. E o nome dela era Isabel. Olha os 6, irmão. E eram ambos justos perante... Por que eu falo que ele casou com uma mulher forte? Porque tanto ele como a esposa, ou tanto ela como ele, faziam o que era reto diante do Senhor. Quando nós fazemos o que é reto diante do Senhor, nós se tornamos pessoas fortes. A Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Não é verdade? Então eu posso todas as coisas. Eles, e eram ambos justos perante Deus. Você quer ver? Continuando? Vamos lá. Vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e que mais? Você não vai ver Zacarias e Isabel se dobrando diante de qualquer outra estátua. Você não vai ver os Zacarias louvando a Deus e Isabel. Por que você está louvando a Deus? Não, irmão. Os dois viviam na mesma comunhão. É a mesma coisa a igreja. Você quer ver a igreja crescer? Você quer ver o poder de Deus descer? E a gente andar na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma comunhão. Esse casal andava. Só que aconteceu uma coisa, no versículo 7. E não tinha filhos, porque
Isabel era estéril e ambos eram o quê? Puxa vida. Quer dizer, pastor, aí eu te pergunto, o que acontece quando eu faço o que é certo e o que eu quero não acontece na minha vida? Porque ele já tinha orado pedindo a Deus que ele queria ser pai, ele já tinha orado, que o anjo Gabriel vai aparecer, nós vamos lá, ele já tinha orado, Deus, eu quero ser pai, eu quero que Isabel seja mãe, ele já tinha orado, mas a idade foi chegando. A idade foi avançando e não aconteceu, quer dizer, parece que a oração dele não foi o quê? Respondida. Às vezes não parece com a gente ora e a gente clama e parece que a oração não foi respondida. Mas o que Jesus falou? Tudo que pedires na oração, crendo o quê? Mas parece que não. Pastor, eu já orei, eu já clamei a Deus, eu já busquei pela presença de Deus e não aconteceu nada. Calma, aprenda uma coisa, não é no seu tempo, não é no meu tempo, mas no tempo de Deus, tudo vai acontecer. Puxa, eu já orei, pastor, eu estou orando pelo meu casamento, eu estou orando pelo meu filho, pela minha filha, mas parece que não vai dar certo. Calma, agrada-te do Senhor, Ele conceberá o que deseja o teu coração. Mas às vezes nós não acreditamos. Então, e não tinha filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Mas ela não era irrepreensível? Ela não andava na presença de Deus? Ele também não andava? E por que Deus não quer? Calma. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o quê? Os nossos. Calma. Então, aquilo que você quer, aquilo que você está pedindo, calma. Deus não esqueceu, não. No tempo certo acontece. Amém, igreja? No tempo certo as coisas acontecem. Aí no versículo 8, ó. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da onde, amados? Então o que acontece? O Zacarias, ele orou, buscou a Deus, mas Deus não fez o milagre na vida dele, nem na vida de Isabel. Só que Zacarias continuava na igreja. Só que teve um dia, que eu costumo falar, ele estava escalado para a igreja. Esse negócio de escala é antigo. Ele estava escalado. Zacarias, hoje é o seu dia, vamos voltar lá? Vamos voltar? Ó. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de quem? De Deus, na ordem da sua turma. Então, tinha uma ordem. Um exemplo, hoje é você que vai abrir culto, tá, Zacarias? Amanhã é o João, amanhã é a Maria, depois é... Exemplo, tinha uma lista, vamos dizer assim, uma escala para abrir o culto, para servir ao Senhor. Chegou o dia dele. Zacarias podia... Ô, Zacarias, você sabe que amanhã é você no culto, não sabe? Você sabe que amanhã é você que começa a reunião, sabe que amanhã é você que prega, um exemplo. Você sabe que amanhã é você que cuida disso. Eu não. Mas por que não? Porque eu sou de idade, já orei, e Deus não atendeu a minha oração. Não. Aí isso que aconteceu, olha o que Zacarias fez, do versículo 9, ó. E segundo o costume sacerdotal, coube-se em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o quê? Então vamos lá, ele é de idade, ele não tem o que ele quer, ele fez uma oração, Deus não respondeu, mesmo assim, ele está servindo ao Senhor. Amém? Ele podia falar, não vou não, hoje eu não vou. Por que você não vai? Eu fiz uma oração há muito tempo atrás e Deus não me atendeu. E eu já estou de idade. Pega uma pessoa mais nova, pega uma pessoa que seja melhor. Não, em outras palavras, ele é de idade, ele fez uma oração, Deus não respondeu, mas mesmo assim ele está lá. O que acontece com Zacarias? É o que Jesus falou em Mateus 24:13. Joga aí para mim, por favor. Coloca aí para mim, por favor. Mateus 24:13. O que Jesus falou? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Zacarias, você vai? Não vou não. Zacarias, hoje é o seu dia? Para mim não dá não. Zacarias, mas é a sua escala. Não quero não, estou chateado com Deus, estou chateado com as coisas que estão acontecendo aqui em casa. Eu olho para Isabel, eu queria que ela fosse mãe, eu queria segurar um filho e não tenho. Não quero ir não. Mas aquele que perseverar até o fim será o que, igreja? Quer dizer, eu não tenho filho, eu sou de idade, Deus não respondeu a minha oração, mas eu vou. Amém? Eu não tenho filho, eu sou de idade, eu já orei, não tive resposta. E aí? Mas eu vou. É nesse momento que o anjo aparece para você. É nesse momento que Deus vai aparecer para você. É naquele dia que você fala, não estou bem. É naquele dia que você fala, aconteceu alguma coisa. É naquele dia que você fala, deu tudo errado. Vamos pegar um exemplo? Jesus Cristo, ele estava pregando. Aí alguém chegou de manhã cedo, a Bíblia diz no Evangelho de Marcos, de manhã cedo Jesus estava pregando. Alguém chegou e falou, Jesus, você nem sabe, mataram João Batista.
cortaram a cabeça dele, o seu primo, degolaram ele agora. Aí Jesus pegou e saiu daquele lugar. Quando Jesus saiu, uma multidão seguiu Jesus. Sabe o que Jesus fez? Olhou para a multidão, viu que teve compaixão, ainda multiplicou pães e peixes e alimentou toda a multidão. O dia não começou bem, mas o dia vai terminar abençoado. Amém? Então esse é o propósito de quem serve. Tem dia que nosso dia não começa bem. Veio uma luta, uma dificuldade. O dia de Jesus não começou. Quando é que Jesus recebeu a notícia que João Batista morreu? De manhã cedo. João Batista morreu. E acabou com o meu dia. Não. Depois que João Batista morreu, Jesus veio, orou, curou os enfermos, multiplicou pães e peixes, ainda acalmou a tempestade. Tudo no mesmo dia. Irmão, pode ter a certeza. Hoje vai ser um dia de vitória para mim e para você. Deus é conosco. Mas voltando para a mensagem, ele foi. Amém, igreja? Ele foi. Só que João Batista estava escalado por alguém da terra. Só que o céu também tinha feito uma escala. Vamos voltar? Vamos lá, Lucas capítulo 1, no versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de quem? Me ajuda. No dia que João Batista foi para abrir a reunião, quem foi escalado também aquele dia? O anjo. Só que Deus não falou para a igreja, hoje meu anjo vai, hein? Deus não falou para a igreja, hoje, Gabriel, o anjo Gabriel vai estar lá, então eu vou. Não, Deus não falou nada. Só que no dia que Zacarias estava escalado, a escala do céu também estava pronta, o anjo estava lá. Irmão, não sei se você acredita, mas tem anjo aqui hoje. Tem anjo de Deus. Jesus está aqui hoje. A Bíblia diz, onde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estou presente. Mas quantas pessoas, no dia que o anjo veio, ela não veio, ele não veio. Ah, mas eu estava com a dor, né, pastor? Então, é que nem o pastor Jaime me falou ontem. Pastor, eu gosto do meu pastor, eu gosto das palavras que o meu pastor prega. Eu até peguei, o pastor Jaime me falou ontem. Ah, eu não vou não, pastor, porque eu estou com a garganta inflamada. É você que vai pregar? Não. Então, a igreja não é lugar de doente? Jesus diz o quê? Vinde o quê? A mim os que estão cansados, oprimidos, e eu vos o quê? No dia que nós mais precisamos, nós não estamos aqui, irmão. No dia que eu mais preciso, no dia que eu mais necessito, eu não venho. Não é, mas sabe, pastor, é porque eu não estava aguentando, então, porque não, a gente não crê em Deus ainda. O dia que eu acreditar em Deus, eu vou obedecer Mateus 11, 28. Vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Zacarias foi, quem está lá? O anjo Gabriel. À direita do altar do incenso, versículo 12, vamos comigo, vamos lá. E Zacarias vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele, vamos lá. E mais o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, vamos lá, me ajuda a ler, vamos ler comigo, ó. Porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João, aleluia. Ô Zacarias chegou, o anjo chegou. Quando Zacarias viu o anjo, Zacarias, meu Deus do céu, Zacarias caiu no chão de joelho com temor. O anjo Gabriel, não, Zacarias, não temas não. Sabe por que eu estou aqui? Por causa da tua oração. Eu vim aqui hoje por causa da tua oração. Sabe por que eu estou aqui, João Batista? Ô Zacarias, é a tua oração. Amém? Irmão, por causa da tua oração, tem alguém sendo abençoado agora. Por causa da tua oração, tem câncer desaparecendo, eu creio nisso. Por causa da tua oração, tem porta se abrindo. Por causa da tua oração. Uma pastora lá da pastora Giovana, muito abençoada, ela é da Igreja da Graça, lá da Vila Industrial. E ela ligou para mim e falou, pastor Marcelo, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, pode falar. Eu tenho uma pessoa da minha igreja que está internado no hospital de Ermelindo, Matarazzo. Eu fiquei sabendo que a sua igreja é aí perto. Ô pastor, da Vila Industrial até Ermelindo é muito longe. Será que dá para o senhor fazer uma visita para a pessoa? Essa pessoa está com uma doença muito séria. Eu falei, dá sim. Dá. Eu vou andando no hospital que é do lado da igreja. Eu falei, quarta-feira depois do culto eu vou lá. O senhor faz esse favor? Eu falei, vou lá. Quarta-feira fui lá. Fui fazer a visita. Acabou o culto aqui, eu fui fazer a visita. Cheguei lá, a pessoa desfalecendo em cima da cama. Aí eu não orei pela cura. Primeira coisa, eu fiz a oração da salvação. Falei, irmã, você tem que voltar para Jesus. Falei com a pessoa. Aí eu comecei a pregar. Posso pregar a palavra para a senhora? Preguei hoje na igreja, pode? Conforme eu comecei a pregar, a lágrima começou a descer assim. A pessoa começou a chorar. Eu falei, irmã, o meu Jesus é mais forte do que qualquer doença. É mais forte do que qualquer mal. E comecei a pregar para ela. Você crê? Eu creio. Peguei, fiz a oração, fui embora. Pastora, a minha parte eu já fiz, Deus é contigo.
Amém, pastor, obrigado. Ontem eu encontrei a pastora na sede, pastor Marcelo, eu tenho boas notícias daquela irmã que o senhor orou lá no hospital. Daqui um dia eu estou te mandando uma boa notícia dela. Falei, glória a Deus, mas já tem boas, mas foi muito rápido, que a gente estava com reunião com o pastor Jaime, então foi muito rápido. Pastor, eu tenho boas notícias daquela irmã ontem. Irmão, vai ter boas notícias da tua vida, mas é a tua oração. Vamos lá? Vamos voltar no comecinho do versículo 13, por favor. Mas o anjo disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de quem? Deus deu até o nome, irmão. Ó, Zacarias, não é você que vai escolher o nome, não, sou eu. Por que Deus deu o nome? Porque quem vai cuidar do filho de Zacarias e Isabel é Deus. Quem vai tomar conta é Deus. É esse filho aí chamado João, que vai lá para o deserto preparar o caminho para o Senhor. É esse João aí que vai fazer o batismo de Jesus Cristo. Irmão, Deus tem coisas grandes para fazer dentro da tua casa. Talvez você não saiba, né? Mas o teu filho ou a tua filha vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Alguém da sua família ainda vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aí vamos lá, versículo 14, deixa eu correr aqui. 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão aonde? Ah, rapaz, esse menino aí, Zacarias, aonde ele for, as pessoas vão sentir prazer. Aonde ele for, vai ter alegria. Mas por que João leva alegria? Por que João leva prazer? Porque João prega a palavra. Sabe o que acontece? Eu costumo falar, a igreja de João Batista, olha o João Batista. Ele vai pregar no deserto. A igreja dele não tinha ar-condicionado, não. Essa poltrona macia. Não dorme aí não, irmão, tá bom? Não dorme não. Essa poltrona é macia. Eu vou colocar um negocinho de choque aí, quando eu apertar daqui. Não dorme não. Deixa eu falar. Lá na igreja João Batista não tinha essa poltrona não. Não tinha microfone não. Só que na igreja de João Batista, sabe quem foi? Sabe um dia que o que aconteceu? Jesus entrou na igreja de João Batista. João Batista batizou Jesus. O Espírito Santo desceu em forma de pomba. E o céu se abriu e disse, esse é meu filho amado. Sabe quem estava na igreja de João Batista? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma igreja que não tinha poltrona, que não tinha ar-condicionado, que não tinha microfone, não tinha tecladista, não tinha nada, mas Deus estava presente. Mas por quê? O que João Batista fazia lá no deserto? Ele pregava a palavra. As pessoas saíam da Judéia, as pessoas saíam de todo lugar para ir na igreja de João Batista. Rapaz, aqui tem uma sinagoga tão chique, aqui tem uma igreja tão chique, você vai sair daqui para lá no deserto para ouvir João Batista? Mas eu vou lá na igreja, mas aquela igreja ela é um pó tremendo, não tem nem lugar para sentar, mas lá se prega a verdade. A igreja que atrai as pessoas é a igreja que prega a palavra. Conhecereis o que é a igreja? E a verdade o que? Amém? Às vezes nós ficamos preocupados em fazer isso e fazer aquilo. Não sou contra não, pelo amor, não estou falando errado não. Eu vou fazer assim, eu vou mudar a cor da igreja, vou colocar preto, azul, amarelo, branco. Pode colocar a cor que for. Pode ser igreja preta, amarela, azul. Isso aí não vai mudar nada. O que muda é a palavra. Se um dia você chegar aqui e a igreja estiver preta, eita pastor, e agora? Está tudo preto. O que muda é o quê? Não é a palavra? Palavra. João Batista pregava o quê? A palavra. Só que a palavra dele era diferente, né? As pessoas iam chegando e falavam, eita, chegou a jararaca. Porque ele fala, raça de víbora. Víbora é cobra? Chegou a jararaca. Ixi, chegou a surucucu. Eita, chegou a jiboia. E mesmo assim as pessoas iam. Ah, não vou pregar essa palavra, não, porque essa palavra é muito dura. Essa palavra aqui, se eu pregar, as pessoas não vão vir mais. Não, prega, irmão. Deus repreende aquele que ele ama. Amém? Às vezes a palavra é dura, mas a palavra cura. A palavra é dura, mas a palavra fortalece. A palavra é dura, mas a palavra levanta. Ih, pastor, se pregar essa palavra, o povo sai. Não sai, não. As pessoas querem Bíblia. A gente não quer ouvir casinho. Claro, de vez em quando a gente conta um testemunho, a gente conta um caso, mas ninguém quer ouvir história, quer ouvir. A pessoa quer ouvir a palavra. É ela que vai te abençoar. Por que eu falo da palavra? Provérbios 4:20. Coloca aí para mim. Por que tem que ser a palavra? Palavra de Deus. Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração. Por quê? São vida para os que acham. E saúde para o seu corpo. Amém? Palavra. Nós estamos pregando o quê? Nós estamos falando o quê?
Então, voltando aqui, volta lá. Lucas capítulo 1, vamos lá, volta lá, versículo 14. E terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele o Espírito, a virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, aos rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar um povo, como, irmão? Cadê esse povo de hoje? Deixa eu fazer uma pergunta, como é que tu chegou aqui hoje? Ih, pastor, cheguei só pela misericórdia. Pastor, quase não cheguei hoje, pastor. Quase desfaleci no meio da rua. Cadê o povo? Bem? Tem gente, não é o seu caso não. Tem gente que a frente do sapato é tudo ralado. De tanto que raça assim, ó. Ô irmão, me acorde, irmão. Come um pedaço de rapadura de manhã. Dá uma energia. Tem gente que vem, ó. Traz a Bíblia. A Bíblia já está assim, ó. Saiu de casa, a Bíblia estava aqui. Só que vem andando no caminho, a Bíblia vai descendo. Chega na igreja, a Bíblia já está aqui, ó. Cadê o povo bem? João Batista veio preparar um povo preguiçoso, foi isso? João Batista veio preparar um povo morto, foi isso? Um povo chorão? Um povo bem? Amém. Aquela pessoa para cima. E aí, irmão, fiquei sabendo que a luta está grande. Ih, é verdade, a luta é grande, mas o meu milagre vai ser maior. Tem gente que só anda morrendo. Só anda morrendo. Ai, pastor, você nem sabe, aconteceu isso, aconteceu aquilo. No mundo tereis o quê, irmão? Aflições, irmão. Cadê o povo bem disposto, irmão? Ai, de manhã, pastor, eu só melhoro depois do meio-dia. Por quê? De manhã até meio-dia tem um demônio aí? Não tem o Espírito Santo, não? Porque a Bíblia diz assim, ó, eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Salmo 3, Salmo 4. Não, eu só fico bom, ó, pastor, depois... Eu era assim, não. Eu estou falando assim, eu era assim. Por quê? Eu tive uma doença, e aí por causa dessa doença eu adquiri uma depressão, eu adquiri uma ansiedade, uma opressão e uma síndrome do pânico. Eu tomava remédio de psicólogo, eu tomava remédio de psiquiatra para poder ficar bem. De manhã até meio-dia era o pior momento da minha vida. Por quê? De manhã até meio-dia, se eu saísse, eu passava mal na rua. A tremedeira chegava, os meus olhos começavam a escurecer, a minha mão começava a suar, parecia que eu ia morrer, o coração acelerava. Depois que eu almoçava, parecia que melhorava, porque meu corpo ficava mais forte. Mas de manhã até meio-dia era terrível, até o dia que eu aprendi. Eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Se alguém me chamasse para sair, só depois do meio-dia. Se alguém me chamasse, não, de manhã, eu tinha pânico de sair de manhã, de passar mal, até o dia que eu assumi a palavra. Isso já tem 20 anos, que não sinto mais nada pela manhã. E quando eu venho, já como um pedaço de rapadura, como um pedaço de farinha com banana e vamos embora e faço uma oração e vamos para cima. Cadê o povo bem disposto? Me ajuda, você conhece a palavra. Quantos anos Caleb tinha quando ele falou para Josué, eu quero entrar na terra prometida? 80? Lembra de Caleb? 85 anos. Josué falou, não vou dar terra para você não, 85 anos. Ô Josué, eu quero minha terra. Olha, Josué, olha, há 45 anos atrás, Deus me deu uma palavra, através da boca de Moisés, que eu ia entrar nessa terra. Eu estou com 85. Caramba, Josué, mas eu estou numa força tão grande, o Senhor me conservou em vida, eu quero a minha terra. Josué deu a terra para ele. O irmão Elias não está aqui hoje não, né? Não. O irmão Elias é irmão da nossa igreja. O irmão Elias fez 90 anos a semana passada. Ainda me parou ali na porta, ainda me humilhou. Ô pastor, faz uma oração que eu estou fazendo 90 anos. Fiz uma oração para o irmão Elias. Aí ele olhou para a minha camisa assim, falou, pastor, essa camisa é boa, mas eu tenho 60. Falei, ô seu Elias, dá uma para mim aí. Falei assim, eu tenho 60, minhas filhas me deu tanta camisa, eu tenho 60 camisas. Cada dia, você já reparou? Cada dia que eu venho na igreja, eu venho com uma diferente. E é verdade. Eu falei, seu Elias, lembra-te de mim? Essa é a palavra. Né? Lembra-te de mim, Senhor Elias. Porque o que o Salomão falou? Lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade. Lembra-te de mim, Senhor Elias. Ele ainda deu risada. Pastor, é que eu não serve, porque não é trazer, porque o Senhor Elias é bem fortão. 90 anos. Você precisa ver o vigor daquele homem. Irmão, tem muita terra para você pisar. Amém?
Tem muita terra. Mas eu quero falar, cadê o povo bem disposto? Cadê o povo bem disposto? Ai, eu só vi morrendo. Para com isso. Deus falou assim, João, Zacarias, esse menino que vai vir aí, que vai nascer, esse menino que vai ser seu filho, que vai nascer do ventre de Isabel, vai preparar um povo bem disposto. Vai preparar um povo mole, não. Irmão, o povo de Hermelino Matarazzo, dessa igreja, é um povo bem disposto. Não importa se tem 10, se tem 20, se tem 30, se tem 90, se tem 80, se tem 70, 60. Não quero saber. Eu não vivo pela idade, eu vivo pela fé. Abraão tinha 75 anos quando Deus falou, larga tudo aí, vai para o deserto que eu vou te abençoar. E o Abraão foi. O Moisés tinha 80 anos quando Deus falou, larga tudo isso aí e vamos libertar aquele povo. Mas, meu Deus do céu, eu estou com 80, vamos embora. O Abraão foi até 120. O Senhor está te dando força hoje. É esse povo que nós estamos, o quê? Preparando, irmão. Vamos voltar para Lucas lá, deixa eu correr. Deixa eu correr lá, Lucas capítulo 1. Quem não entende, diga glória a Deus. Preparar um povo bem disposto. Vamos continuar aqui. Olha o versículo 18. Agora, esse aqui é tremendo. Ó. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher é o quê? Em outras palavras, Gabriel, essas palavras são bonitas, essas palavras é maravilhosa, mas eu envelheci. Essas palavras são bonitas, puxa, é verdade, eu orei para Isabel ser mãe, eu orei para ser pai, mas essa oração, eu envelheci, irmão. Quer dizer, ele envelheceu, a palavra de Deus não envelheceu. Amém? Ele envelheceu. Irmão, a Bíblia não envelhece. A Bíblia diz, a Bíblia fala assim, pode passar o céu e a terra, mas tem gente que pensa que a Bíblia envelhece. Tem gente que pensa que a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia tem... Não, a Bíblia não envelhece, não. Quando a gente fala Velho Testamento, Novo Testamento, é o modo de falar, mas a palavra de Deus, ela continua viva, irmão. O Zacarias está dizendo, anjo, eu envelheci. Anjo, já passou meu tempo. Então Abraão também tinha envelhecido? Então Moisés também tinha envelhecido, com 80, quando Deus chamou ele? O Abraão com 75, Sara com 65, também estava velho? Não, amado, não. Amém, meus amados? A tua fé te faz mais que vencedor. Então o Caleb com 85 está velho também? Não, senhor, irmão. Irmão, Deus vai te encher de vigor, irmão. Deus vai te encher de saúde, vai te encher de força. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então, quer dizer, o Zacarias está dizendo, em outras palavras, você chegou atrasado. Essa hora, a oração eu já fiz há muito. Pois eu já sou velho e a minha mulher... Vamos voltar um pouquinho, no começo desse versículo, vamos lá. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isto? Vamos lá. Pois eu sou velho, vamos lá, e a minha mulher o quê? A Isabel não falou isso aí não. Quando Zacarias chegou e falou para Isabel que o anjo tinha aparecido para ele, que tinha acontecido isso, a Isabel falou, eu sou velho. Não, Isabel não falou isso não. Isso aí sai da boca dele, amém? Não coloca a palavra na boca de ninguém, não. E não deixa ninguém colocar a palavra na sua boca. Você é um doente, você é um coitado, você é uma coitada, você não é ninguém. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ninguém vai colocar a palavra na minha boca, não, irmão. Amém, igreja? Ninguém vai colocar a palavra na sua boca, não. Você não dá mais, não. Você viu o que o médico falou? Você tem essa doença. Tudo bem, o médico estudou para isso, concordo, está no exame, não está? Mas a Bíblia diz que até o que foi escrito, Deus faz a ciência voltar atrás. Eu fui curado em nome de Jesus. Mas nós deixamos. Zacarias podia, Isabel, cheguei lá, o anjo falou, mas eu falei que você está velha, né? É verdade. Não, Isabel não falou isso não. Agora uma coisa interessante, olha aqui, 19. Respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, a dar-te alegres novas. Todavia ficará mudo, e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de quê? E olha o anjo, Zacarias, você está duvidando do que eu estou falando? Você está duvidando da palavra que eu estou falando? Então você vai ficar mudo, você vai sair daqui sem falar nada. Para quê? Para que você não atrapalhe o plano de Deus. Quando é que eu saio mudo da igreja? Quando é que eu saio da igreja mudo? Quando o pastor prega, a pastora prega, o Espírito Santo fala e eu não acredito. Acabou de ouvir, sou mais que vencedor. Acabou de ouvir, eu sou contigo, não é verdade? Acabou de ouvir, olha, a sua palavra tem poder. Nem saiu da porta para fora. Não dá. Para mim não dá, pastor. Eu já estou no meu limite. Acabou de ouvir a palavra. Que em todas as coisas, somos mais que vencedores. Tem gente que entra na igreja e sai mudo. E aí, o que você ouviu? O pastor pregou uns negócios doidos lá. Porque a Bíblia não diz que a nossa fé para o mundo é o quê?
E agora? É o que o pastor Jaime pegou ontem. Você quer ver? Salmo 29. Peguei um pedacinho da pregação do meu pastor ontem. Salmo 29. O anjo falou, você vai ser pai. Ele dizendo, não, já passou o tempo. Salmo 29. Isso aqui o pastor Jaime pregou um pouquinho na sede ontem. Salmo 29. Vamos comigo. Isso. Versículo 3. Salmo 29, verso 3. Vamos lá. Ó, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, vamos lá. O Senhor está sobre as muitas, o que, irmão? Agora vamos lá, versículo 4. A voz do Senhor é o quê? Só até aí. A voz do Senhor é o quê? Espera aí, o anjo Gabriel não é voz de Deus? O que o anjo Gabriel falou? Você vai ser pai. Isabel vai ser mãe. O que Zacarias falou? Já estou adiantado em idade. Essa oração já fiz há muito tempo atrás. Só que a Bíblia diz que a voz do Senhor, ela é poderosa. Quando Deus fala, escreve, porque vai acontecer. Não adianta, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de quê? Você quer ver como a voz do Senhor é poderosa? Vamos lá para João capítulo 11. Olha como a voz do Senhor é poderosa. João capítulo 11. Olha como a voz de Deus é poderosa, pessoal. A voz de Deus hoje é a palavra dele. João capítulo 11, no verso 1. Estava então enfermo um certo varão de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram suas irmãs dizer, Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo disso, disse esta, enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja o quê? Quer dizer, alguém mandou uma mensagem, Jesus, quem tu amas está morto, quem tu ama está morrendo, está doente. Não, fica tranquilo, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só que aí passou 4 dias e Jesus chegou. Quando Jesus chegou, tanto Marta como Maria falou, Jesus, Lázaro morreu. Tem 4 dias que já está enterrado, está lá no sepultamento. Aí Jesus, então me mostra onde ele está. Aí levaram Jesus. Quando chegaram lá, tinha uma pedra na frente do sepulcro. Jesus falou assim, pode tirar essa pedra. Aí a Marta já falou, você não tira não. Já tem 4 dias, já está em decomposição, está cheirando mal. Aí Jesus falou assim, Marta, eu não já falei que se você crer, você verá a glória de quem? De Deus. Tiraram a pedra. Jesus olhou para o alto e fez uma oração. Senhor, eu sei que sempre me ouves, mas eu estou fazendo essa oração para que eles creiam que o Senhor é o meu Deus. E fez a oração. De repente, olhou para o sepulcro. Ô Lázaro, vem para fora, me ajuda. Lázaro fez o quê? Depois de 4 dias? Mas por que Lázaro saiu da morte? Porque a voz do Senhor é poderosa. Amém? Toda pessoa que ouve a voz de Deus, pastor Jaime pregava ontem, toda pessoa que ouve a voz de Deus, a pessoa sai da morte para a vida. A pessoa sai daquele estado de tristeza, daquele estado de depressão, daquele estado de ansiedade, daquele estado de medo e vem para onde? Para a vida. Você quer ver? Vamos lá, João capítulo 11, ainda só um pedacinho aqui, ó, vamos lá. Versículo 43. João 11, 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus, deixai o quê, irmão? Quer dizer, o Lázaro já estava na morte há quantos dias? Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, ele saiu da morte e veio para onde? A voz do Senhor, o que ela é? Aí o que o pastor já me pregou ainda onde? Vamos lá, João 5, 24. Coloca aí para mim, João 5, 24. Vamos lá. João capítulo 5, versículo 24. Olha aí. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha voz, crê naquele que me enviou e tem a vida eterna. E não entrará na condenação, mas passou. Da onde? Lázaro ouviu a voz? Ele saiu da morte e veio para onde? É a pessoa que sai da doença e vem para a saúde. É a pessoa que sai da miséria e começa a vir para a prosperidade. É a pessoa que sai da tristeza e vem para a alegria. Sai da morte e vem para a vida. Mas tem muita gente, até dentro da igreja, que está na morte. Irmão. É de Jesus. Não anda pecando, mas não vive conforme a palavra, só vive na morte. A filha de Jairo, quando Jesus foi lá, a filha de Jairo estava viva. Quando Jesus estava chegando, alguém falou, ela morreu.
Acabou. Jesus falou, não, ela está dormindo. Deram risada de Jesus. Jesus chegou lá, entrou naquele quarto, levou Pedro, Tiago e João, o Jairo também, a mãe da menina. Aí, de repente, Jesus falou assim, Talita cumi, quer dizer, menina, levanta. A menina se levantou. A menina saiu do estado da morte e veio para o estado da onde? Amém, igreja? Mas por que aquela menina saiu do estado da morte e veio para o estado da vida? Porque a voz do Senhor é poderosa. Irmão, a voz do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor é poderosa. Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20. Quem acha a palavra, acha vida e saúde para o seu corpo. Mas eu não entendo como tem gente que ouve a palavra e continua na morte. Ai, pastor, é uma tristeza. Ai, pastor, aquele remédio de depressão. Ah, aquele remédio contra a ansiedade. Meu Deus, não saiu da morte ainda? Não veio para a vida ainda? Ai, a preocupação, qualquer coisinha que acontece, ai meu Deus do céu, o coração acelera, quase infarta. Não crê no Senhor, no mundo teremos o que, irmão? Mas tem de bom? Só vê a pessoa desanimada, vai lá fazer uma oração. Senhor Jesus, pela misericórdia, me ajuda, eu não estou aguentando cair de pé hoje não. Uma vez eu fui numa igreja, o irmão estava abrindo culto, eu falei para minha esposa, eu vou embora. Por quê? O irmão estava pior do que eu. Eu cheguei com depressão. O irmão estava abrindo o culto, estava pior do que eu. Falei, vou embora daqui, eu vou ficar aqui não. Depois entrou o pastor cheio de fé e... agora eu vou ficar. O irmão estava assim, Senhor, misericórdia, a gente não aguenta mais. Senhor, está difícil. Eu abri os olhos e falei assim, o irmão está pior do que eu. Irmão, sai da morte, vem para a vida. Amém? Zacarias saiu. Zacarias, você vai ser pai. Aí o Zacarias foi, contou para Isabel, e a Isabel feliz da vida. De repente a Isabel deu a luz. Terminando, agora eu vou terminar, pessoal. Agora é terminando mesmo. Vamos lá. Volta lá para Lucas. Agora estou terminando mesmo. Lucas capítulo 1, vamos lá. Olha o que está acontecendo aqui. Lucas capítulo 1. E eu vou para o versículo agora 57. Vamos pular aqui para a gente ir. Lucas 1, 57. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. E teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha usado para com ele grande misericórdia. E alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino. E lhe chamaram Zacarias. E o nome é o nome do seu pai. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado quem? Peraí. Aí o que acontece? Ela deu à luz, Isabel deu à luz, a palavra se cumpriu, os vizinhos e parentes chegaram. Vizinho e parente é uma benção, não é? Vou perguntar de novo. Vizinho e parente é uma benção, né? Não é? Vizinho e parente é uma benção, você está me assistindo. Ó o vizinho, vai chamar Zacarias. Como chamar como? Vai chamar Zacarias. Não. O anjo falou que ele vai chamar? Não. É costume. Vai chamar, o pai chama Zacarias, vai chamar Zacarias Júnior. É costume. Se eu tivesse um filho, eu ia colocar Marcelo Júnior. Vai chamar Zacarias? Vai chamar Zacarias. Os vizinhos e parentes. Aí a Isabel, não. Vai chamar João. Por quê? Por que, Isabel? Porque o anjo falou para o meu marido que vai chamar João. Mulher forte, é ou não é? O Zacarias podia falar, deixa eu chamar Zacarias mesmo, os parentes estão querendo, né? Os vizinhos estão querendo, né? Quem manda na tua casa é você. Amém? Não é? Parente é uma benção, amo, família é uma benção, mas quem manda na tua casa, não vai chamar João. Vai chamar João. Aí, vamos lá, 60. Não, onde eu parei? Peraí. 61. E disseram, ninguém é na tua parentela que se chama por esse nome. E perguntaram por acenos ao pai, como queria que ele chamasse? E pedindo ele uma tabuinha, que ele ainda estava mudo, porque tem gente que é melhor ficar mudo do que falar. Ou não é? Vai, irmão, fala não. Fica do meu lado, mas não fala nada. Você anda com a pessoa. Vem cá, Júlia. Vem cá comigo. Fica aqui do meu lado.
Eu estou andando com a Júlia. A Júlia é uma benção, mas digamos que a Júlia hoje está negativa. Aí eu estou andando com ela. Aí eu venho lá da casa dela subindo com ela. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Vamos andando, Júlia. Aí ela está andando. Aí a Júlia começa a contar dos problemas, como é a dificuldade. Tá tudo dando errado, nada tá dando certo. Nossa, Aí eu começo. eu vou junto. Quando chegar na igreja, tá eu e ela assim, ó. Ô Júlia, você quer ir comigo? Vai, mas fica calada. Zacarias tem que ficar calado. Se alguém falar, Zacarias, fala, você está doido? Fala, o que aconteceu? Você acha? O anjo Gabriel apareceu e falou que eu sou pai. Você acha? E falou que Isabel, já viu a idade dela? Você acha que Isabel vai ser mãe? Então fica calado. Porque as nossas palavras têm o quê? Tem ou não tem? Tem poder. Eu sou doente, pastor. Você já declarou, você é doente. A Bíblia diz que as nossas palavras têm? Pastor, esse final de ano, pelo que tá a carruagem, não vai ser bom. Você já falou, não vai ser bom mesmo não. Não vai ser bom mesmo não. Você já falou. A Bíblia diz, que nós ligamos na terra é ligado aonde? Irmão, o pastor Jaime contou um testemunho tão bonito na sede ontem de um rapaz. Esse rapaz teve uma doença muito séria, mas ele orou e Deus curou. Depois de algum tempo, aquela doença voltou. E a doença veio para matar, ele foi desenganado para morrer mesmo. E ele começou a meditar na palavra, mas eu não posso morrer agora, eu sou muito jovem. E ele pegou e começou a orar. Ele leu o Salmo 91, versículo 16. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E esse rapaz chegou e falou, diabo, se você não sabe ler a Bíblia, eu vou ler para você. Eu não vou morrer agora, nem daqui 10 anos, nem daqui 20 anos. Por quê? Está escrito na palavra do Senhor que Deus vai me dar abundância de dias. Sabe com quantos anos esse rapaz morreu? Quase 90. Amém? Tem gente que é melhor ficar calado. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, vamos lá, o seu nome é João. Que bonito. E todos se maravilharam. 64. E logo a boca lhe abriu, e a língua lhe soltou, e falava, louvando. Aqui eu termino a mensagem. Eu tenho que aprender a falar, louvando a Deus. Quando é que eu falo louvando a Deus, pastor? Quando é que eu falo? Falar louvando a Deus, irmão. O que é isso? Em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 46. Davi, ele é grande. Davi, o gigante, não, o Senhor vai me dar vitória. A minha congregação hoje vai saber que meu Deus é grande. Davi falou louvando. Quando o Senaqueribe se levantou, que o rei Ezequias foi dar uma palavra para o povo, sabe que o rei Ezequias falou? Pessoal, não temas a Senaqueribe, nem ao exército dele, porque maior o que está conosco do que o que está no mundo. Ezequias falou louvando a Deus. O filho da mulher sulamita morreu. O meu filho morreu, e agora? A mulher chegou, chamou o marido dela, eu preciso falar com o profeta, me ajuda, me arruma um jumento, me arruma alguém para me levar até o profeta. Aí o marido perguntou, como que você está? Eu estou bem. E o nosso filho está com a dor de cabeça? Também está bem. Sabe o que essa mulher falou? Falou louvando a Deus. Nós temos que aprender a falar louvando. Não dá. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu posso todas as coisas daquele que me... Pensa no homem que enfrentou luta, pensa no homem que enfrentou dificuldade. Mas Paulo falando, me mostra na Bíblia Paulo reclamando. Tá difícil, hoje eu não tenho o que comer. Hoje eu fui chicoteado, hoje eu quase morri afogado. Nenhuma vez. Paulo só falava isso, posso todas as coisas que ele me fortalece. Começa a falar louvando a quem? E lhe soltou, e lhe falava louvando. Rapaz, que luta que você está passando, né? É verdade, a luta é grande, né? Mas pode escrever aí, o meu Deus é maior. Louvando, não falamos isso. Nós falamos reclamando. Eu vou falar, aquele irmão, olha, o que acontece comigo não é fácil não. É tanta, chega diante do médico, o que você tem? Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tomo isso, eu tomo aquilo. Fala louvando a Deus, meu irmão. Doutora, eu tenho que tomar esse remédio, que foi diagnosticado isso, mas deixa eu falar uma coisa, eu tenho um Deus que é grande. Amém? Fala louvando, não falamos, irmão. Nós vamos orar hoje louvando a Deus. Nós vamos cantar hoje louvando, como começou aqui, fico feliz de vir à tua casa, erguer minhas mãos e cantar. E falava louvando a Deus. É a palavra que eu tinha para você. Começa a partir de hoje a falar louvando a Deus. Deus vai te abençoar. Sulamita, seu filho morreu, né? Não, tá bem. Não, mas ele tá morto dentro da cama, né? Tá não. Sulamita, seu filho acabou, né? Não.
Como é que você fala do seu filho, da sua filha? O marido, como é que você fala da sua esposa? Sua esposa, como é que você fala do seu marido? Começa a falar louvando a Deus. Chame à existência o que não existe. Olha para mim. Não estou bem? Sou bonito? Todo dia ela, minha esposa, fala, você está lindo. Palavra pega. Ela fala louvando. Minha filha está ali, minha filha é linda. Se você olhar o pai escrito. Todo dia eu olho para essa mulher aqui, ó, eu falo, você está uma gata. Você é a minha princesa. Você é a minha mulher de oração. Sabe por quê? Eu profetizo. Eu falo louvando a quem? Ela vai no médico, às vezes a notícia não é boa. E aí? Ih, nosso Deus é grande. Nosso Deus é poderoso. Fala louvando. Aprenda hoje, irmão. Sério. Quando alguém me pergunta, irmão, isso aí eu estou falando, o Espírito Santo está aqui, ele sabe. Quando alguém pergunta para mim, pastor, como que está a igreja de Emelino Matarazzo? Como que está a igreja de Emelino? Como que está? Eu falei, a igreja de Emelino Matarazzo é uma igreja abençoada. Como que é o povo? Eu falei, irmão, pensa num povo bonito. Eu falo. Ontem eu estava lá na sede, aí onde teve festa das crianças aqui, né? Tinha um robô aqui, não sei de quantos metros aqui, pulando aqui. Aí as irmãs mandaram um vídeo para mim. Minha filha mandou, minha esposa, alguém mandou os vídeos. E eu estava lá na sede. Aí nós estávamos conversando, tinha uma rodinha de pastor conversando. Eu falei, vocês fizeram festa das crianças na igreja de você? Fizemos, foi legal. Aí eu falei para o pastor assim, dá uma olhada no que está acontecendo agora em Ermelindo. Passa aí. Os pastores. Falei, olha isso. Na igreja de vocês teve isso? Não teve não, pastor. Falei, Zona Leste é outra coisa. É forte. Falei, olha o tamanho desse robô dançando. Olha as crianças brincando, olha as tias lá, olha cantando. E só teve música evangélica. Se não tivesse. Falei, olha isso. Isso é a igreja de Ermelindo. Aí o pastor estava brincando, um amigo meu. Ermelindo é outro nível. Mas o que eu quero passar? Eu falo louvando a Deus. Começa a falar louvando a Deus, tua vida vai melhorar. Começa a falar louvando a Deus, o milagre vai acontecer. Vamos fazer isso? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Fique de pé, meus